Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este primeiro trimestre de 2018 estudando nas revistas da CPAD com o tema A Supremacia de Cristo, Fé, Esperança e Ânimo na Carta aos Hebreus. Nós temos como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor José Gonçalves, que é pastor ali em Água Branca, no Piauí, pastor presidente lá. Nós vamos estudar hoje a lição de número 6, com o título Perseverança e Fé em Tempo de Apostasia. A primeira coisa que nós temos que saber é que a apostasia significa deixar aquilo que você já está fazendo, ou deixar uma posição que você antes ocupava. Então, não é possível alguém apostatar da fé cristã sem ter estado na fé cristã. Ou seja, não tem como alguém deixar de ser salvo se antes ele não era salvo. É isso que nós temos que prestar atenção, que é básico na nossa lição de hoje. Então, apostatar significa não apenas, como nós falamos aí, desviar do Evangelho, nos afastar temporariamente do Evangelho, cometer um pecado, depois se arrepender e voltar. Não é isso. Apostatar significa deixar definitivamente o Evangelho. Então isso é perder a salvação. Então a advertência aqui da carta aos Hebreus é exatamente esta. É alguém que é salvo e está querendo deixar totalmente a sua salvação. Ou seja, ele vai retirar Jesus Cristo da sua salvação. E não tem jeito de ser salvo sem Jesus Cristo. Só tem uma maneira de se chegar a Deus através do seu Filho Jesus. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então significa isso. Deixar Jesus, deixar os ensinamentos básicos dados por Jesus Cristo. E depois que o Evangelho é escrito, as cartas escritas e adotadas então como a palavra de Deus, então é abandonar a doutrina bíblica que está escrita. Então, abandonando essa doutrina bíblica, adotando-se outra doutrina, isso é apostatar. Por exemplo, alguém vivia na idolatria, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, deixou a idolatria, recebeu o Espírito Santo, foi salvo, conheceu as coisas de Deus, a palavra de Deus, compreendeu, e depois resolve deixar e voltar à idolatria. Então ele apostatou da sua fé. E é isso que o autor aqui aos Hebreus está dizendo. Então não tem mais como esse ser recuperado. Teria que Jesus morrer de novo por ele. E isso não vai acontecer. Então o autor aos Hebreus escreve a carta para aqueles que estavam pensando em deixar o Evangelho, pensando em deixar Jesus e voltar ao judaísmo. Voltar ao judaísmo significava o quê? Significava dizer que Jesus não tinha vindo. Veja só. Também outra coisa, significava voltar a sacrificar animais para encobrir os pecados. Veja só. Seria, de repente, a pessoa que é salvo tirar Jesus da sua salvação. Então o autor aos Hebreus diz o quê? Ele vai fazer todo o possível, escrevendo a epístola aos Hebreus, para que estes cristãos hebreus não deixem a sua fé. Então primeiro ele vai mostrar que Jesus é superior a todas as crenças do judaísmo. E vai mostrar que Jesus também é aquele Messias que estava prometido.
Então ele vai procurar todos os pontos que os hebreus cristãos estavam se segurando para deixar o cristianismo e vai então dizer que Jesus supera todas as suas crenças, que Jesus é o perfeito, que Jesus é superior aos seus líderes, vai dizer que Jesus é o cumprimento das profecias. Então ele vai fazer de tudo para que eles continuem sendo crentes, sendo salvos. Por isso aqui a nossa lição fala em quê? Em perseverança e fé. Então eles precisavam perseverar, precisavam continuar tendo fé em Jesus Cristo, na salvação através de Jesus Cristo, crendo que aquele Jesus que havia morrido na cruz era realmente o Salvador. O textuário da lição diz assim: para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Hebreus 6,12. Então, duas coisas aqui super necessárias. Então, a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque sem fé não se pode acreditar que Jesus Cristo morreu por nós na cruz. E a paciência, porque era preciso suportar as perseguições que estavam acontecendo, as lutas que vinham por causa da sua fé. Era preciso ter paciência para aguardar a vinda de Jesus. Então era preciso suportar as coisas que vinham devido a ter abraçado a fé, abraçado a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Então o autor vai dizer aqui: como vocês vão conseguir isso? Perseverar nessa fé, ter paciência, olhando para aqueles que estavam tendo, imitando a fé daqueles que estavam passando pelos mesmos problemas que eles e ainda maiores problemas do que eles. Um grande exemplo disso era quem? O apóstolo Paulo. Sofreu, foi perseguido, apanhou, foi preso e não desistiu da sua fé. Então ele era um grande exemplo para eles. E aqui na nossa lição nós vamos ver que é colocado, por exemplo, a fé que Abraão teve. 25 anos esperando por uma promessa. Mas ele alcançou a promessa e não desistiu da promessa, ele acreditou e recebeu a promessa. Na verdade prática nós vamos ver, contra o perigo da apostasia, a palavra de Deus revela a necessidade de ânimo e perseverança de fé. Então, para não deixar a fé verdadeira, não deixar a fé que tinham já abraçado, os cristãos hebreus precisavam então perseverar, então lutar continuamente, acreditar continuamente, com fé continuamente. Essa fé deveria ir aumentando, crescendo cada dia mais. Com a comunhão com o Espírito Santo, com a leitura da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, essas duas coisas, então, os levaria a continuar, a perseverar e alcançar a promessa de Deus, a salvação. Mas para isso eles precisavam ter ânimo. Não podiam mais continuar naquele desânimo que eles estavam, naquela vida de apenas olhando para a parte negativa da vida, para os sofrimentos que estavam passando. Mas eles deveriam ficar animados. E a melhor coisa para isso, para o cristão, o que é? É o desejo de ganhar almas. É o desejo de prosseguir a sua caminhada na fé, lendo, estudando a palavra de Deus, orando, buscando comunhão com o Espírito Santo, buscando aí os dons do Espírito Santo. Então, isso traz uma animação para o crente. Ele está sempre buscando mais, maior conhecimento de Deus e sempre buscando ganhar mais almas. Isso vai dar um ânimo na sua vida. Então nós vemos aí a grande necessidade do crescimento espiritual em Cristo, como está em Hebreus 6, 1 e 2. Diz assim: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo,
prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Quanto mais você estudar a palavra de Deus, quanto mais você orar, mais você vai crescer na graça do conhecimento de Deus. Nós também podemos ver que a apostasia é um perigo na vida de quem foi regenerado. O versículo 4 aí de Hebreus 6 diz: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Veja que está falando de alguém que foi regenerado. Ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e ele recebeu o Espírito Santo, passou a ser templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo na terra. Teve um conhecimento, uma revelação da palavra de Deus. Então a exortação é para esse, que já foi salvo. Em Hebreus 6,5, então nós vamos ver que a apostasia é um perigo na vida de quem viveu as realidades do reino. Porque lá diz, olha, provar a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Então aqui está falando de pessoas salvas que já começaram a experimentar as coisas do reino de Deus aqui na terra. Nós vamos crescendo aqui de glória em glória. Cada dia crescendo mais, conhecendo mais as coisas de Deus. Então, esses cristãos hebreus já tinham sido até batizados no Espírito Santo, já conheciam coisas que as pessoas normais não conheciam, já tinham experimentado de coisas maravilhosas de Deus. Quem sabe muitos deles já haviam sido curados, até já alguns já tinham até dons do Espírito Santo. E agora estavam pensando em apostatar da fé. Vamos ver então a leitura bíblica em classe, que está aí na Epístola aos Hebreus, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 15, que diz assim: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra quem bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que, para com o seu nome, mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza de esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Glória a Deus. Então temos que saber, primeiro, o que é uma obra morta? É tudo aquilo que é feito com a intenção de merecer alguma coisa de Deus. Principalmente a salvação. Então, se alguém faz alguma coisa pensando que vai conseguir, porque ele fez alguma coisa e conseguir a salvação por causa disso, então é uma obra morta. Então nós não podemos comprar Deus, não podemos comprar a salvação.
E é por isso mesmo que muitas vezes as pessoas hoje, principalmente as pessoas mais ricas, elas não conseguem se aproximar de Deus, porque elas estão acostumadas a comprar aquilo que elas querem. Tudo o que elas querem é conseguido então através de compra e inclusive o que? De subornos. E com Deus não existe isso. Então a pessoa que quer merecer não pode se aproximar de Deus. Porque tudo que Deus faz por nós e para nós é pela sua graça, é pela sua misericórdia, é pelo seu amor, não é por nosso merecimento. Também a fé, para nós sermos salvos, que nós tivemos essa fé, que Jesus morreu por nós e ressuscitou, então não é preciso novamente ter essa fé, porque ela já foi exercida. E ela não pode ser deixada de mão, porque sem a fé em Jesus, ninguém pode ser salvo. Então, para permanecer nessa nossa fé, nós vamos sempre acreditar que Jesus morreu por nós. Então é coisa básica, não pode ser mudada. Quanto aos batismos, batismo nas águas, por exemplo, é doutrina básica, significa o quê? Morrer para a nossa vida de pecados e ressuscitar com Cristo para uma nova vida. Então, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. É preciso participar do batismo, isso é básico, o batismo nas águas. O batismo no Espírito Santo é básico. Existe o batismo do crente no corpo de Cristo, na hora que você aceita Jesus como Senhor e Salvador. É um tipo de batismo também. Você é colocado, introduzido no corpo de Cristo. Você faz parte agora da igreja, do corpo de Cristo na terra. Jesus, a cabeça desse corpo. Agora existe também o batismo no Espírito Santo, que é o revestimento de poder para que você pregue o Evangelho e ganhe almas. O que acontece muitas vezes? As pessoas desobedecem, pulam essa etapa e vão pregar o Evangelho sem serem batizados no Espírito Santo. Muitos querem ser professores de escola bíblica dominical sem serem batizados no Espírito Santo. Muitos querem ser obreiros sem ser batizados no Espírito Santo. Então eles querem pular uma etapa importantíssima que não pode ser pulada. É doutrina básica isso. Veja que o batismo do Espírito Santo é que vai introduzir você numa nova esfera espiritual. Então você vai agora ter um crescimento, você vai enxergar o que você não enxergava antes. E Jesus diz bem claro, vocês fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam batizados no Espírito Santo. Depois vocês vão sair pregando o Evangelho por toda parte. Aí ele diz, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas ele disse, ele deu uma ordem, primeiro vocês vão receber o batismo do Espírito Santo. Tem muita gente desobedecendo essa ordem, e está aí essa bagunça, né, de várias religiões por aí. Então é doutrina básica. E veja que para servir as mesas, lá no início da igreja, era preciso ser cheio do Espírito Santo. E sempre quando aparece a expressão cheio do Espírito Santo, quer dizer que esta pessoa ou estas pessoas foram batizadas no Espírito Santo e falaram em línguas. Pode sempre ver isso. Foram cheios do Espírito Santo e falaram em línguas. Tem muita gente fazendo a maior confusão com isso, achando que batismo no Espírito Santo não precisa falar em línguas. Isso é um absurdo, porque o batismo do Espírito Santo significa que a pessoa foi agora totalmente colocada debaixo da autoridade do Espírito Santo para ser usado pelo Espírito Santo. Então ele vai falar numa linguagem que não é ele que quer falar. Ele não pensou para falar. Ele não aprendeu essa linguagem na escola. Mas essa linguagem é do Espírito Santo que mora no crente. Então o Espírito Santo vai falar agora. É uma pessoa e fala o que ele quer falar. Então ele conseguiu dominar até a língua desse crente, que é o membro mais difícil, como diz Tiago, o membro mais difícil de ser dominado. É mais fácil dominar uma baleia, um tigre, né, do que dominar a língua do ser humano.
Mas quando você é batizado do Espírito Santo, você se tornou totalmente submisso ao Espírito Santo. Tanto é que ele pode falar através da sua língua numa nova linguagem. Então isso é básico, doutrina básica. E parece em nossos dias coisa absurda para alguns. Sobre a doutrina básica da imposição de mãos, é básico também que nós devemos impor as mãos sobre as pessoas, para que eles recebam, por exemplo, o batismo no Espírito Santo. Tem vários textos aí na Bíblia, é básico isso. Também, impor as mãos sobre as pessoas para que elas sejam curadas. Isso é básico, está na palavra de Deus, está registrado. Está aí, imporão as mãos sobre os enfermos, serão curados. É básico. Impor as mãos sobre uma pessoa para que ela seja enviada, por exemplo, para o campo missionário. Isso é básico, está aí na palavra de Deus, está registrado em Atos dos Apóstolos. Impondo as mãos, os enviaram, está aí. Básico também, impor as mãos para que alguém receba o quê? Um dom do Espírito Santo. Está aí, Paulo diz para Timóteo, desperta o dom que é em ti, o qual lhe foi dado pela imposição das minhas mãos. Então são coisas básicas que não deveria nem se discutir mais sobre isso. E nós vemos que muita gente nem o básico aprendeu ainda. Não sabe nem o básico, nem as coisas primeiras, mais simples. Como é que agora querem ensinar coisas muito mais elevadas, se não passaram nem pelo básico? Depois, a ressurreição dos mortos. Veja bem, se a pessoa não acreditar que Jesus morreu e ressuscitou, para não morrer nunca mais, essa ressurreição que é falada, imagine, se não acreditar nisso, não pode ser salvo. Não é salvo ainda. Em Romanos capítulo 10, por exemplo, é dito: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Veja bem, Paulo diz em 1 Coríntios 15, se você não acredita que Jesus ressuscitou, a sua fé é vã. Essa fé sua não vale nada. Não é a fé para a salvação. Então é preciso crer que Jesus morreu e ressuscitou. Quanto às manifestações de ressurreições, também temos que acreditar que nós podemos orar, por exemplo, por uma pessoa que morreu e ela ressuscitar. Isso é básico do Evangelho e acontece para todo lado. Jesus orou e pessoas ressuscitaram. Ressuscitaram para morrer de novo. Paulo orou, Eutico ressuscitou. Pedro orou, a costureira, né? Ressuscitou. Dorcas, né? Então, é básico acreditar nessas coisas. Tanto a ressurreição dos mortos, para morrer de novo, quanto, principalmente, a ressurreição de Jesus, que ressuscitou para nunca mais morrer. E crer que nós vamos ser transformados. Se tivermos mortos, quando Jesus voltar para nos buscar, nós vamos ser transformados, vamos ressuscitar. E se estivermos vivos, seremos transformados e estaremos com o Senhor para sempre. Isso é básico, é doutrina básica da Bíblia. E quanto ao juízo eterno, nós temos que ter certeza que existe um juízo pré-determinado para aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, e para aqueles que não vão aceitar. Então existe o arrebatamento para os salvos, existe no final da grande tribulação também aí uma justificação para aqueles que perseveraram na fé, que lutaram para serem salvos, e existe durante o milênio aqueles que vão ser salvos. Agora, quem não aceitou Jesus, quem não foi justificado no Antigo Testamento por sua fé em Deus, quem no Novo Testamento não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, não será salvo, e tem um juízo determinado, o juízo lá no trono branco, que serão lançados no lago de fogo e enxofre. Então, é doutrina básica, essa doutrina de juízo. Então, temos que primeiro entender o básico para podermos prosseguir crescendo, conhecendo mais as coisas de Deus.
E o que nós vemos hoje é que existem muitos até professores de escola bíblica dominical que não conseguiram entender nem o básico. Porque não é só também compreender, tem que praticar. Então, se você vai construir um prédio, primeiro você faz a base. E a base tem que ser sólida, firme, para poder aguentar depois as paredes, né, em cima dele. Então, a fé cristã é assim, primeiro tem que ter o básico, firmar aí nas doutrinas bíblicas, doutrinas que Jesus ensinou, que os apóstolos ensinaram. É básico, aí depois é que vai edificar sobre isso. Então o segredo sempre é orar muito, estudar muito a palavra de Deus, praticar o jejum, evangelizar, estar aí animado fazendo a obra de Deus. Esse é o segredo de perseverar na fé, continuar sempre crescendo, sempre esperando a volta de Jesus, porque Ele vem. E cada dia está mais próxima à sua volta. E Ele vem para nos buscar. Então, temos que perseverar, temos que acreditar, temos que ter fé em Deus, porque já já nós estaremos para sempre com Ele. Então, nesta lição nós teremos aí as seguintes partes e seguintes tópicos. Primeira parte, a necessidade do crescimento espiritual. Temos aí tópico 1, indo além dos rudimentos doutrinários sobre arrependimento e fé. Tópico 2, indo além dos rudimentos doutrinários sobre batismos e imposição de mãos. Tópico 3, indo além dos rudimentos doutrinários sobre ressurreição e juízo. Na parte 2, nós temos aí a necessidade da vigilância espiritual. No tópico 1, nós temos apostasia, uma possibilidade para quem foi iluminado e regenerado. Tópico 2, apostasia, uma possibilidade para quem vivenciou a palavra e o Espírito. Tópico 3, apostasia, uma possibilidade para quem viveu as expectativas do reino. Na parte 3, nós temos a necessidade de confiar nas promessas de Deus. Tópico 1, o serviço cristão e a justiça de Deus. Tópico 2, a perseverança de Abraão e a fidelidade de Deus. Tópico 3, Cristo, sacerdote e precursor do crente. Então a introdução diz o seguinte: o autor já havia dito que os crentes deveriam ser mestres, mas em vez disso necessitavam que alguém lhes ensinasse de novo os primeiros rudimentos da fé, como está em Hebreus 5,12. A vida cristã é dinâmica e exige que o discípulo vá além dos primeiros passos. Mas isso não estava acontecendo com a comunidade com a qual o autor sacro se correspondia. Em vez disso, dava sinais de cansaço, indolência, negligência e imaturidade espiritual, o que poderia trazer como consequência o esfriamento e o fracasso na fé. A graça não é irresistível e nem tampouco incondicional. A apostasia é retratada pelo escritor como algo real e não apenas como um perigo hipotético. Por isso, ele mostra que, para se evitar decair, é necessário perseverança, fé e confiança nas promessas de Deus. Então, olha só, esses crentes hebreus, salvos, já deveriam ser mestres, estariam ensinando agora as pessoas sobre coisas excelentes, grandes revelações da palavra de Deus. Mas ao invés disso, eles ainda estavam por aprender ainda as coisas básicas do Evangelho. Por incrível que pareça, eles não tinham crescido. Estavam ouvindo, mas não estavam crescendo, porque estavam ouvindo de mau grado. Então, é uma coisa que acontece na igreja. Muitas pessoas estão lá no banco, ouvindo o ensino da palavra de Deus na escola bíblica dominical, aí 30, 40, 50 anos. E ainda não passaram pelo básico. Eles não aprenderam ainda o básico da fé. Eu costumo sempre dizer aos irmãos, os dirigentes, os diretores da escola bíblica dominical, para procurarem colocar uma classe de discipulado para as pessoas que já são crentes há algum tempo, e às vezes até há muito tempo, mas ainda não aprenderam as doutrinas básicas da igreja, porque a classe de discipulado estuda exatamente isso, as doutrinas básicas da palavra de Deus. E é muito importante isso.
Eu já fiz isso em classe de discipulado e várias pessoas foram para a classe de discipulado e essas pessoas cresceram tremendamente. Hoje, muitas delas são pastores. Mas elas não conheciam as doutrinas básicas da palavra de Deus. Como é que vão crescer se não conhecem a base? Isso acontece muito na igreja hoje. Então, doutrinas básicas. Veja só o caso do batismo no Espírito Santo. Tem gente ainda discutindo isso. Nem sabe que isso é importante, que é necessário. Imagine. Já querem chegar lá em cima, já querem ensinar a palavra de Deus como se fossem mestres, mas não passaram nem pelo básico. Então a vida cristã é dinâmica. Você vai crescendo, vai desenvolvendo, vai trabalhando, vai fazendo a obra de Deus, vai sempre crescendo, crescendo, crescendo. O crente nunca para, porque se ele parar, a tendência é voltar. Então ele está sempre crescendo. Então quando o crente não passa pelas coisas básicas, lá na frente ele vai ter problema. É como uma criança que ele vai aí passando de ano para ano, de ano para ano, mas ele não aprendeu, por exemplo, matemática direito. A tabuada ele não sabe. O que vai acontecer? Ele vai, muitas vezes o pai vai pagando e vai crescendo, e vai passando de ano, vai passando, vai passando. Lá na frente ele vai ter problema. Não tem jeito de ele não ter problema. Porque ele não aprendeu o básico. Assim é a fé cristã. Muita gente está lá na frente já. Às vezes porque dava um bom dízimo, às vezes porque era amigo do pastor. E vai. Gente boa, alegre, feliz, gosta de todo mundo, trata todo mundo bem. E vai crescendo. Mas lá na frente ele vai ter problema. Porque ele não passou pelo básico da fé. Ele não passou pelo alicerce do Evangelho. Pelas coisas básicas. E está sendo colocado lá em cima. Vai dar problema, não tem jeito. Então aqui, o autor aos Hebreus está dizendo para eles, para os cristãos hebreus aqui, de sua época, sobre a necessidade de passar então por essas coisas básicas, aprendê-las, praticá-las, e a necessidade de estar perseverando no conhecimento, estudando a palavra de Deus, na oração, no jejum. Eles vão o quê? Crescendo no conhecimento de Deus. Isso é importantíssimo. Desejar as coisas de cima. Desejar sempre crescer. Conhecendo cada dia mais a Deus. Então crescendo tanto na graça como no conhecimento de Deus. Então é preciso perseverar na fé, lutar por essa fé, e é preciso sempre estar aí em comunhão com o Espírito Santo, estar sempre buscando conhecimento, estudando a palavra de Deus, sempre fazendo a obra de Deus. O crente deve confiar inteiramente nas promessas de Deus, sabendo que elas vão se realizar. Então vamos ver aí a parte 1, a necessidade do crescimento espiritual. Tópico 1, indo além dos rudimentos doutrinários sobre o arrependimento e fé. Tópico 2, indo além dos rudimentos doutrinários sobre batismos e imposição de mãos. Tópico 3, indo além dos rudimentos doutrinários sobre ressurreição e juízo. Tópico 1, então, indo além dos rudimentos doutrinários sobre arrependimento e fé. Longe de dizer que a doutrina do arrependimento e da fé não é mais necessária, o autor quer mostrar que ela é importante sim, mas que constitui o ABC doutrinário da fé cristã. A vida cristã começa com arrependimento e fé, como está em Marcos 1,15. De fato, a Bíblia mostra que para que uma pessoa possa ser salva, ela primeiro deve crer, como está em Marcos 16,16, Atos 16,31, Romanos 1,16, Efésios 2,8, 1 Timóteo 1,16. E não o contrário. Todavia, não deve parar aí. Há um longo caminho a percorrer e os leitores parece haviam se esquecido desse fato, estacionando na jornada. O autor aos Hebreus não está dizendo que as coisas básicas, o ABC do Evangelho, né? Aquelas coisas que nós aprendemos primeiro na nossa fé cristã, ele não está dizendo que isso não é importante. Pelo contrário, isso aí é o alicerce de uma construção.
Se não passar por isso, vai ter problema depois. Então ele está dizendo que isso aí já deveria ter sido aprendido e estar em prática na vida daqueles cristãos hebreus para os quais ele estava escrevendo. Então veja só, na nossa vida, mesma coisa. Então essas coisas básicas devem estar bem claras, nós temos realmente acreditado nessas coisas para podermos crescer. Um crescimento sem passar por isso vai ser um crescimento que vai dar problema. É a mesma coisa que saltar vários degraus da escada para subir e depois cair lá de cima. Então é preciso passar por essas coisas básicas. E aqui a primeira coisa que o autor fala é arrependimento e fé. Então, para sermos salvos, a primeira coisa nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. É preciso ter fé em Jesus Cristo, que Ele levou os nossos pecados sobre Ele. Isso é básico. E essa fé é que agrada a Deus. Veja bem que a graça de Deus é Jesus morrendo por nós na cruz. Agora nós temos que ter o quê? Fé nisso, para sermos salvos. Então essa fé é que vai nos conduzir à salvação. A salvação já foi executada, nós não temos que fazer mais nada para sermos salvos. Nós vamos apenas o quê? Acreditar naquilo que já foi feito. Então quando nós acreditamos, há o quê? Um convencimento do Espírito Santo de que nós estamos em pecado. Há um convencimento do Espírito Santo que existe uma justiça de Deus que coloca aquele que aceita seu filho como salvo, mas condena aquele que não aceita seu filho como salvador. A justiça de Deus. E o juízo de Deus para aquele que não aceitar, que é o lago de fogo e enxofre. E para aquele que aceitar, arrebatamento, vida eterna com Deus. Então isso vem um convencimento ao crente para que ele tome a sua decisão de entregar a sua vida a Deus, de aceitar que Jesus Cristo levou os seus pecados sobre ele. Então isso vai causar o quê? A salvação. Ela já foi efetuada? Já. Mas precisa o crente tomar a decisão de aceitá-la, de se submeter ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Deus já sabe aqueles que vão aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Sabe. A sua presciência, antes de criar o homem, ele já sabia que o homem ia pecar, já sabia que o homem ia precisar de salvação, já planejou a salvação do homem, já viu tudo. Jesus, quando morreu na cruz, morreu pelos nossos pecados, nós não tínhamos nascido ainda. Ele já levou os nossos pecados sobre ele. Então Deus sabe antes, sabe. Mas não quer dizer que ele escolheu quem vai ser salvo, quem vai ser perdido. Não, não é isso que diz a Bíblia. A salvação é para todos. Então o versículo básico da Bíblia aí, né, João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo é todas as pessoas, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só. Então é coisa básica do Evangelho. Todos. Olha lá. 1 Timóteo 2 diz: Deus quer que todos sejam salvos. Aí você vai ler lá em Romanos, por exemplo, fala que pecado entrou no mundo e tal. Você vai lendo ali e vai vendo que Deus encerrou a todos debaixo do pecado, para usar de misericórdia para com todos. Assim como em Adão todos pecaram, em Jesus Cristo todos têm a oportunidade de serem salvos. Então há aí um perigo do crente parar na fé. E se ele parar, a tendência é cair. Então o crente está sempre prosseguindo, crescendo, senão ele cai. Tópico 2. Indo além dos rudimentos doutrinários sobre batismos e imposição de mãos. O segundo bloco de rudimentos doutrinários, como está em Hebreus 6,2, mostrado pelo autor, é formado pelos ensinamentos sobre batismos e imposição de mãos. O contexto mostra que em Hebreus 6,2 a referência é ao batismo cristão
em contraste com outros batismos praticados no judaísmo. Na igreja primitiva, o batismo em águas era feito em razão de arrependimento para a remissão de pecados, como está em Marcos 1,4, Atos 10, 47, 48, 22, 16. O batismo não possuía poder salvífico, isto é, não era um sacramento, mas um testemunho público da fé em Cristo. Por outro lado, a doutrina da imposição de mãos é evidenciada em vários lugares na Bíblia, mas era sempre demonstrada como um símbolo exterior da prática da oração. Atos 6,6, 13,3, 1 Timóteo 4,14. Então aqui o autor vai falar sobre o outro rudimento dos batismos. Aqui o autor da lição está falando apenas sobre um tipo de batismo, o batismo judeu, o batismo do judaísmo, que para eles era um batismo para purificação de pecados. João Batista vinha exatamente praticando esse batismo, chamando as pessoas ao arrependimento de pecados, e ali no batismo nas águas era o quê? Uma lavagem dos pecados, era uma purificação de pecados. Apolo, por exemplo, quando começou a pregar, ele ensinou esse tipo de batismo aí. E nós vamos ver que o batismo cristão não é para arrependimento de pecados. O crente é convencido pelo Espírito Santo na hora de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Ali, ele já se arrepende dos seus pecados. O batismo cristão é o que? É um sepultamento. É sepultar junto com Cristo. Morrer junto com Cristo, ressuscitar junto com Cristo para uma nova vida. Uma vida cristã agora. Tanto é verdade que Paulo, quando Apolo batizou aqueles crentes, no batismo de João, Paulo batizou-os de novo. Agora batizou-os na autoridade de Jesus Cristo, que Jesus deu autoridade para ele fazer isso, e batizou na fórmula indicada por Jesus Cristo, usando o quê? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é básico para o batismo nas águas. Então veja só que esse batismo já exclui aí um punhado de gente que está batizando as pessoas totalmente fora do que ensina a Bíblia. Agora, na palavra batismos, a palavra plural, também está incluído aí uma coisa básica, que é o batismo no corpo de Cristo. Então, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, antes mesmo de ser batizado nas águas, nós já somos incluídos no corpo de Cristo. Então, esse batismo significa imersão, ser colocado no corpo de Cristo, ou seja, a igreja. Fazemos parte agora de um corpo chamado igreja, e a cabeça desse corpo é Jesus Cristo. Também, dentro da palavra batismos no plural, devemos entender que aqui nós estamos, a carta aos Hebreus está falando de cristãos judeus, são salvos. Então, são pessoas que também receberam o batismo no Espírito Santo. Isso era importantíssimo. Pode ver que quando, por exemplo, Filipe estava ali ganhando muitas almas em Samaria, por quê? Porque viam e ouviam os sinais que ele fazia, mas eles não eram batizados no Espírito Santo. Quando em Jerusalém a igreja soube que eles estavam aceitando, mas não eram batizados, o que fizeram? Pegaram os principais servos de Deus ali, os principais apóstolos, Pedro e João, e enviaram lá para Samaria. Para quê? Para orar, impor as mãos sobre eles, para que eles recebessem o batismo no Espírito Santo. Era absurdo alguém aceitar Jesus como Senhor e Salvador e não ser batizado no Espírito Santo. Paulo, pode ver no mesmo exemplo lá do batismo nas águas, quando ele chega lá e diz: que batismo vocês foram batizados? E falou sobre o Espírito Santo. Eles falaram que nem sabiam o que era aquilo. E ele impôs as mãos sobre eles e eles foram batizados no Espírito Santo. Então era urgente, necessário. É doutrina básica. Jesus disse bem claro para os discípulos: vocês vão ficar em Jerusalém. Até quando? Até vocês serem revestidos do poder. Depois vocês vão sair pregando o Evangelho. Então é doutrina básica. É preciso ser batizado no Espírito Santo. Hoje, isso também está acontecendo. Muita gente, mas muita gente não passa por esse básico. Aí chega lá na frente e tem problema. Muitas igrejas acham que isso não é necessário. E hoje, infelizmente, na nossa igreja também. Muita gente achando que isso não é necessário. Agora, Jesus diz que é necessário e nós dizemos que não é necessário.
A Bíblia ensina que é necessário e nós ensinamos que não é. Por incrível que pareça. Aí temos vários professores de escola bíblica dominical que não passaram por essa base. Vão ter problema depois. Existem obreiros sendo aí separados. Vão ter problema depois. E aí, o que vamos fazer? Vamos continuar nessa bagunça? Ou vamos consertar? Vamos praticar a palavra de Deus? Ou vamos ignorar a palavra de Deus? Vamos adotar aí a condição financeira de alguém como superior à condição espiritual? Temos que tomar cuidado. Então depois vai falar sobre a imposição de mãos. E nós temos visto hoje a distância que existe entre a liderança e os liderados. São púlpitos que o povo não tem acesso. Ou seja, os líderes não vão lá impor as mãos sobre as pessoas. Existe uma distância muito grande. Jesus não tem mais oportunidade em nossos cultos para curar alguém, para libertar alguém. O Espírito Santo não tem mais oportunidade de agora começar a usar alguém em dons do Espírito Santo. Porque existe uma distância muito grande. Então é preciso que a liderança olhe para a Bíblia e veja que é preciso impor as mãos sobre as pessoas. Impor as mãos para que recebam cura, para que recebam batismo do Espírito Santo, para que recebam dons do Espírito Santo. Paulo diz para Timóteo: desperta o dom que é em ti, o qual lhe foi dado pela imposição das minhas mãos. Depois ele fala, pela imposição das mãos dos presbitérios. Vamos ver aí que quando Paulo e Barnabé saem para o campo missionário, impuseram as mãos sobre eles, para enviá-los. Então é doutrina básica a imposição de mãos. Depois aí nós vamos ver o tópico 3, dizendo, indo além dos rudimentos doutrinários sobre a ressurreição e juízo. Fica patente para o leitor do Novo Testamento que a pregação apostólica se fundamentava primeiramente no fato da ressurreição de Jesus, Atos 4:33, 17, 18. Tanto a doutrina da ressurreição dos mortos, como a do juízo vindouro, são demonstradas pelo autor como fontes de esperança para os cristãos. Hebreus 10, 36, 37, 12, 28 e 29. Elas eram elementos indispensáveis para que o cristão mantivesse sua expectativa no porvir, mas não deveriam parar aí. Antes, tinham de avançar. Então aí entra dois tipos de ressurreição, na verdade. A ressurreição para morrer de novo. Aí Jesus ressuscitou vários mortos, né? Vamos ver aí os apóstolos, Paulo, Pedro. Então a ressurreição de mortos, aí como o quê? Um dom do Espírito Santo, o dom da fé. Então esse dom da fé, ele age exatamente na ressurreição dos mortos. E acreditar numa coisa impossível de acontecer. E hoje nós temos várias ressurreições. Se você for na África, por exemplo, você vai ver que lá é normal orar e as pessoas ressuscitarem. Isso deveria ser normal para nós na igreja de hoje também. Então isso aí é um tipo de ressurreição e é básico acreditar nisso. Faz parte de um dom do Espírito Santo. Depois, a ressurreição de Jesus. Olha, para sermos salvos, nós temos que crer que Jesus morreu e ressuscitou. Como está aí, por exemplo, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, é uma coisa básica, acreditar que Jesus morreu e ressuscitou. Agora a ressurreição para a vida eterna, não morre mais. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo fala que aquele que não acredita que Jesus ressuscitou, a sua fé é vã, vale nada, ele não está salvo. Então é doutrina básica para o cristão, a doutrina da ressurreição. Primeiro, a ressurreição mais importante, a de Jesus Cristo. E também, agora ele vai ter o quê? Uma fé na promessa de Deus de nós também ressuscitarmos. Então, no dia do arrebatamento, o que acontece? Aqueles que morreram em Cristo, morreram salvos, vão ser ressuscitados.
e nós que estivermos vivos seremos transformados e vamos encontrar com o Senhor nos ares. É doutrina básica isso. E a outra doutrina, aí o juízo. Então o juízo aqui pode dizer duas coisas. Um juízo que significa que todo aquele que aceitar Jesus como Senhor e Salvador será salvo e será conduzido à presença de Deus, estará com Deus para sempre, e ele passará aí, depois do arrebatamento, por um tribunal de Cristo, onde serão julgados segundo o que? As suas obras, suas intenções, né? Tudo a vida cristã. Isso não é para condenação, é só para salvo. Agora existe um juízo final determinado no trono branco para todo aquele que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, que não foi justificado pela fé em Deus. Todos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, todos que não foram justificados, todos que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Então o juízo de Deus que está predeterminado, então, para aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Isso é doutrina básica da palavra de Deus. Vamos então à parte 2, a necessidade da vigilância espiritual. Tópico 1, apostasia, uma possibilidade para quem foi iluminado e regenerado. Tópico 2, apostasia, uma possibilidade para quem vivenciou a palavra e o Espírito. Tópico 3, apostasia, uma possibilidade para quem viveu as expectativas do reino. Tópico 1, então, apostasia, uma possibilidade para quem foi iluminado e regenerado. As palavras do autor dão início ao versículo 4 do capítulo 6 de Hebreus, com o vocábulo grego adinato, traduzido aqui como impossível. É a mais forte advertência em o Novo Testamento sobre o perigo de decair da graça. Os gramáticos observam que o seu sentido aqui é enfatizar o que vem colocado depois da conversão. Hebreus 6,4. O autor fala de pessoas crentes, porque nenhum descrente foi iluminado, nem tampouco experimentou do dom celestial. No capítulo 10, versículo 32, ele usa a expressão iluminados, para se referir à conversão dos seus leitores. Além do mais, as palavras uma vez, Hebreus 6,4, contrastam com outra vez, Hebreus 6,6, mostrando o antes e o depois da conversão. Essas não são expressões usadas para pessoas não regeneradas. A apostasia, o perigo de decair da fé, é colocada pelo escritor de Hebreus como algo factível, um perigo real a ser evitado por quem nasceu de novo. Então nós sabemos, por exemplo, da doutrina calvinista, que ela ensina que Deus já escolheu quem vai ser salvo, e esse pode estar até endemoniado, vai ser salvo. Pode até se matar e será salvo. É uma doutrina absurda que não é bíblica, é evidente. E é interessante que quando eles ensinam sobre o livro de Hebreus, eles dizem que a carta aos Hebreus, a epístola aos Hebreus, foi escrita para cristãos judeus. Pode olhar aí na maioria dos comentários dos calvinistas. Mas quando chega aqui no capítulo 6, que fala da apostasia, que é o perigo de cair da salvação, aí eles começam a torcer e diz que isso aqui é esporádico, que é um caso especial, que não sei o quê. Começam a dizer até que não é para cristão. Veja só. Então se contradizem totalmente, mas não é a verdade. Então a palavra de Deus é bem clara. Há o perigo real de um crente salvo perder a sua salvação. Há um perigo real de um crente deixar Jesus Cristo e adotar uma outra religião sem colocar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. É um perigo real. É um perigo real de alguém que já foi salvo, já foi batizado nas águas, batizado do Espírito Santo, teve até dons do Espírito Santo, foi usado em dons do Espírito Santo. É um perigo real que essa pessoa volte, por exemplo, à idolatria. Veja só que coisa terrível, mas é verdade e acontece muito. Olha só. Jesus não advertiu e não disse que alguns vão dizer: eu expulsei demônios no seu nome, curei enfermos no seu nome, fiz tanta coisa no seu nome. E caiu. Jesus adverte isso. Olha, pessoa
aceitou Jesus, foi batizado nas águas, batizado do Espírito Santo, tinha dom do Espírito Santo e caiu. Imagine você que nem cresceu para o perigo que você está correndo. Se esse que cresceu a esse ponto tem o perigo de cair, de apostatar, imagine você que nem cresceu. Tem o perigo real de apostasia. Não se engane. Não pense que a vida é assim, de qualquer maneira. Não. Se esforce, continue lendo, estudando a palavra de Deus, orando, jejuando, evangelizando, buscando os dons espirituais. Procure crescer, crescer sempre. Não pare não. Tem um perigo real de apostasia para todo crente. Cuidado. Tópico 2. Apostasia é uma possibilidade para quem vivenciou a palavra e o Espírito. Então a possibilidade de decair da graça é posta para aqueles que se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus. Hebreus 6, 4, 5. O autor sacro já havia dito como uma pessoa se torna participante de alguma coisa. Os crentes tornaram-se participantes da vocação celestial, Hebreus 3:1, participantes de Cristo, Hebreus 3:14, e dessa forma participantes do Espírito Santo, Hebreus 6:4. Mais uma vez o texto mostra que a mensagem é dirigida às pessoas regeneradas. Esses crentes haviam se tornado participantes do Espírito Santo e da palavra de Deus. Somente os nascidos de novo participam do Espírito Santo, João 14:17, e provam da palavra, Atos 8:14, 1 Tessalonicenses 2:13. Portanto, trata-se de uma advertência para os salvos. Então veja só, o autor vai falando de alguém que vivenciou a palavra e o Espírito Santo. Então veja só, a pessoa aprendeu alguma coisa da palavra de Deus, teve revelações dessa palavra de Deus. Então ele teve aquele princípio ali e aprendeu. Ele já sabe agora a diferença entre ser salvo, ser perdido. Ele já sabe o que é uma pessoa ser idólatra ou não. Então ele já sabe, ele já aprendeu isso. É básico, lá ele aprendeu alguma coisa na base. Já sabe disso. Também participou do Espírito Santo, ou seja, no dia que ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo veio morar nele, passou a ser templo do Espírito Santo. Ele pode até ter o quê? Também ser batizado do Espírito Santo, também ter até recebido o dom do Espírito Santo, participou das coisas. E mesmo assim, pode cair da sua fé. Pode se desviar totalmente, apostatar da sua fé. Tem um perigo constante para o crente. Então, todo o tempo o crente está perseverando na sua fé, no conhecimento de Deus, crescendo sempre. Lembre-se disso. Todos já sabem o que tem que fazer. Sempre. Ler a Bíblia, estudar a Bíblia, meditar na Bíblia, orar, não é orar 5 minutos, 10 minutos, orar muito. O crente deve praticar jejum, o crente deve evangelizar, ganhar almas, deve ser produtivo. E isso vale para todo crente. Tem muito crente por aí, passa o ano inteiro sem ganhar uma alma sequer. Então é uma vida improdutiva, uma vida sem graça, sem motivação, sem proveito nenhum, não produz o fruto esperado. Então você tem que crescer. Então aqui o texto deixa bem claro que o autor está falando com crentes salvos, não é com pessoas que não são salvas. Tópico 3. Apostasia, uma possibilidade para quem viveu as expectativas do reino. Esses crentes aos quais o autor se referia também experimentaram as virtudes do século futuro, Hebreus 6,5. Essa expressão é usada no contexto da cultura neotestamentária como uma referência à era messiânica. Ao receber a Cristo como Salvador, os crentes já participam antecipadamente das bênçãos do reino de Deus. Vigilância, mais uma vez, é requerida para os salvos que ingressaram nesse reino. Quem despreza a graça de Deus não se torna um cidadão real desse reino. Então aqui o autor vai falar sobre aqueles que já começaram a experimentar do reino de Deus na terra. Então como é isso? Por exemplo, o crente, por exemplo, que ele é curado de uma enfermidade. Ele já experimentou de coisas do reino de Deus. Coisas excelentes. Veja bem. Já é um experimentar. Se ele é usado em dom, então,
Ele está o quê? Experimentando de coisas do reino de Deus, coisas celestes, coisas superiores. Não pertence ao reino da terra. Não é uma coisa natural, é sobrenatural. O batismo no Espírito Santo, por exemplo, é uma coisa sobrenatural. Você começa a falar numa língua, inspirado pelo Espírito Santo. E essa língua não é natural, você não aprendeu. Você não estudou para aprender. Vem de Deus. Então é sobrenatural. Pertence ao quê? Ao reino de Deus. Assim os dons do Espírito Santo pertencem ao reino de Deus. Então você vai experimentando na sua vida. Você recebe uma mensagem profética. Alguém vai pregar, fala a sua vida, por exemplo. Isso é o quê? É uma manifestação do reino de Deus. Não é uma coisa natural. Ninguém foi lá falar para o pregador que a sua vida é assim, assim. Foi Deus que revelou. Então, são coisas sobrenaturais que pertencem ao reino de Deus. E você vai experimentando aqui na sua vida cristã, na sua vida diária aqui. Então, o reino de Deus é experimentado. Antes de nós chegarmos lá definitivamente, nós vamos experimentando essas coisas do reino de Deus aqui. Então, esses cristãos judeus já estavam experimentando e, mesmo assim, estavam pensando em deixar a sua fé em Jesus Cristo e voltar ao judaísmo. Na parte 3, a necessidade de confiar nas promessas de Deus. Tópico 1, o serviço cristão e a justiça de Deus. Tópico 2, a perseverança de Abraão e a fidelidade de Deus. Tópico 3, Cristo, sacerdote precursor do crente. Tópico 1, então, o serviço cristão e a justiça de Deus. O autor sabia que usou um tom exortativo forte, deixando claro que não se pode brincar com a fé. Agora ele vê a necessidade de consolar os cristãos depois desse tratamento de choque. Hebreus 6, 9 e 10. Aos crentes fiéis no seu serviço é dito que Deus, em sua justiça, os recompensará. É bom saber que, mesmo não recebendo o reconhecimento dos homens, teremos o reconhecimento de Deus. Então, depois de dar aqui uma palavra forte, uma advertência sobre a possibilidade de um crente salvo se apostatar da fé, perder a salvação, isso causou um impacto naqueles que leram aqui a Epístola aos Hebreus. Então agora ele vai ensinar para aqueles que estão permanecendo fiéis e aqueles que agora lendo vão mudar de posição, vão se tornar fiéis, vão perseverar na sua fé. Então ele está dizendo para eles, olha, Deus não é injusto para se esquecer daquilo que você está fazendo para Deus, da obra que você está fazendo para Deus. Ele não se esquece disso. E ele está levando em conta isso. Ele está vendo que você está ajudando a obra de Deus, que você está ajudando as pessoas necessitadas de auxílio, de ajuda, de oração. Então ele está vendo, todo o tempo ele está vendo, ele não se esqueceu disso. Isso não passou desapercebido. Lembrando que um dia nós estaremos no tribunal de Cristo e lá tudo que nós fizemos aqui vai ser recompensado. Então nós temos que ser firmes, sempre abundantes, constantes na obra de Deus, sabendo que temos um galardão lá no tribunal de Cristo. Nada aqui é em vão que nós fazemos para Deus. A segunda aí é a perseverança de Abraão e a fidelidade de Deus. A exortação do escritor de Hebreus tomam como parâmetro a pessoa de Abraão. O velho patriarca é o modelo do crente perseverante que, de posse da promessa de Deus, soube esperar com paciência. Hebreus 6, 12 e 13. Por que voltar atrás se temos as promessas de Deus que nos motivam a caminhar à frente? Hebreus 6, 14 e 15. Então é dado aqui um exemplo de uma pessoa na Bíblia, personagem bíblico, né, para que os hebreus cristãos pudessem mirar-se nele. Então Abraão é chamado pai da fé, um exemplo de fé. Então nós vamos ver que foi feita uma promessa a Abraão e 25 anos depois essa promessa se cumpriu. Então era preciso o quê? Perseverar na fé, era preciso acreditar na palavra de Deus, na promessa de Deus e nunca desistir dessa promessa. Então Abraão é um exemplo desse tipo de fé que os hebreus cristãos deveriam ter e que nós também deveríamos ter. Olha só. Um exemplo do pai de todos os hebreus,
pai de todos os judeus, que é Abraão. De Abraão é que descende todo esse povo hebreu, todo esse povo judeu. Então, o exemplo do pai é importantíssimo. Na vida cristã, sempre esse exemplo do pai é importantíssimo. A fé de Abraão é importantíssima. Ele foi justificado pela sua fé, porque acreditou na promessa de Deus. Recebeu a promessa? Recebeu. Então ele acreditou, demorou a receber, mas recebeu. Assim também nós. Às vezes você fica pensando no arrebatamento e você diz, mas demora, nunca aconteceu, tanta gente morreu esperando, não aconteceu. Pois é, mas eles perseveraram e morreram acreditando. Foram justificados, vão ser arrebatados. E nós estamos vivos, pode ser na nossa época. Tudo indica que pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser a qualquer momento. Então nós temos que perseverar, porque quantos vão perder o arrebatamento, vão deixar de ser arrebatados, porque desistiram talvez aí meia hora antes, uma hora antes do arrebatamento. Perderam a esperança, perderam a fé. Por causa às vezes de um segundo, um minuto, perderam, porque não acreditavam mais. Olha só. Então nós temos que perseverar, temos que acreditar, temos que estar prontos todo o tempo, porque pode acontecer a qualquer momento. E essa então é a advertência aí da carta aos Hebreus para aqueles cristãos hebreus, cristãos judeus, e para nós também. O 3 diz, Cristo sacerdote precursor do crente. O autor sagrado volta-se para Jesus, o nosso exemplo maior de perseverança, fidelidade e esperança. Nessa jornada, ele se adiantou e foi à nossa frente, tornando-se o nosso precursor. Hebreus 6:20. O termo precursor era usado na cultura antiga em referência a um batedor militar, alguém que tomava a dianteira para abrir caminho. Jesus entrou na presença de Deus como nosso sumo sacerdote para nos dar o direito de viver eternamente. É dado aqui o exemplo maior de perseverança, de fé, que é de Jesus Cristo. Então aqui essa palavra precursor é como, por exemplo, você assistia aqueles filmes antigos lá que tinha um índio, né, que era o batedor. Ele ia na frente do exército, olhando ali os rastros, né, dos cavalos, pessoas, ia localizando onde é que estavam. Então precursor é aquele que vai à frente, é que vai mostrando para quem está atrás o caminho. Então Jesus é o precursor, porque ele foi o primeiro. Nasceu como homem, viveu como homem, sofreu muito, foi crucificado e nunca perdeu a sua esperança, a sua fé em Deus, a sua confiança em Deus, a sua comunhão com Deus. Então ele é o precursor, ele nos indica o caminho, ele foi primeiro, ele ressuscitou e está com Deus, à direita de Deus, onde intercede por nós. Então nós olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, nós vamos seguindo a nossa caminhada. Ele conseguiu vencer, ele caminhou essa caminhada nossa, venceu, está para sempre com Deus. Então nós olhamos para ele, firmemente confiando que assim como ele morreu, ressuscitou, está com Deus, nós também estaremos para sempre com o Senhor. O nosso sumo sacerdote, não apenas sumo sacerdote, nosso grande sumo sacerdote, e nós vamos estudar na próxima lição exatamente sobre esse sacerdócio de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, uma ordem superior à ordem de Arão. Vamos ver a conclusão, que diz assim, o capítulo 6 de Hebreus contém uma das mais fortes exortações encontradas em todo o Novo Testamento, a necessidade de perseverança e vigilância para não se decair da fé. O processo da salvação não se dá de forma mecânica e nem compulsória, mas se firma na entrega e aceitação voluntária a uma dádiva divina. A tudo isso temos que responder com amor, cuidado e zelo, como está em 1 Coríntios 10, 7 a 13. Essa exortação de forma alguma deve levar-nos ao medo, pavor ou pânico, mas conduzir-nos a confiar inteiramente no Senhor, que é poderoso para guardar-nos até o dia final. Então essa advertência que está aqui na Epístola aos Hebreus, sobre a possibilidade do crente apostatar da fé, ou seja, deixar de ser salvo, então
é uma advertência real, necessária, para que nós possamos, de repente, acordar se não estivermos vivendo uma vida correta diante de Deus. Tem uma advertência que nos chama a atenção para vivermos buscando sempre crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Estamos sempre aí, estudando a palavra de Deus, orando, jejuando, evangelizando, desejando cada dia mais conhecer a Deus, nos aproximarmos de Deus, cada dia crescermos mais na nossa fé. Vamos orar agora. Se você que está nos ouvindo deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida agora, este é o momento para você fazer essa decisão. Vamos orar juntos. Se você já é salvo, mas você percebeu que a sua condição de cristão ainda precisa ser aprimorada, você precisa aprender mais sobre as doutrinas básicas, precisa praticar isso, receber isso na sua vida. Então, busque, converse lá, frequente a classe de discipulado na sua igreja, não tenha vergonha de aprender as coisas básicas da fé. É preciso aprender o básico, passar por esse básico. Humilhe-se diante de Deus, busque ser batizado no Espírito Santo, busque os dons espirituais, busque conhecer mais de Deus, conversar mais com Deus. Procure crescer sempre. Então vamos orar juntos, faça esse compromisso com Deus de buscar mais agora, de tentar mais, conhecer mais, cada dia mais a Deus, de estar mais em comunhão com Deus, de buscar ler mais a Bíblia, de orar mais. Peça a Deus ajuda e Ele vai te ajudar. Vamos orar agora. Pai querido, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti, arrependidas de seus pecados. Oh, falar la cruci conter faras la prosverestar. Oh Deus, fala agora poderosamente essas vidas, Senhor, Teu amor, da Tua misericórdia. Ajuda-os, oh Senhor, ajuda-os nesse passo tão importante na vida deles. Escreve seus nomes no livro da vida, Senhor. Salva agora esses que se chegam a Ti, arrependidos, aceitando Jesus como único Senhor e Salvador. Pai querido, em nome de Jesus, olha, Senhor, para agora seus filhos que estão vivendo, Senhor, sem passar pelas coisas básicas, ainda não aprenderam as coisas básicas, não estão praticando essas coisas básicas, estão necessitadas, Senhor, da sua ajuda para crescer na fé, no conhecimento, na graça. Pai querido, em nome de Jesus, ajuda essas vidas, Senhor. Ó Senhor, fortalece-os, esforça-os, em nome de Jesus te pedimos, abençoa essas vidas. Cura, Senhor, aqueles que estão enfermos agora, toca neles, em nome de Jesus, que eles recebam o Teu poder, Tua misericórdia, o Teu amor, que eles recebam agora o Teu milagre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ver agora então a nossa agenda, onde nós estaremos nos próximos dias. Aí no dia 11 de fevereiro, nós estaremos em Aparecida de Goiânia, com o pastor Antônio Cabral, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ação Social com Cristo. Você vê aí direitinho o endereço, o folder ali. Já no dia 16 até o dia 18 de fevereiro, nós estaremos em Aparecida de Goiânia também, na congregação no Jardim Maranata e também na congregação do bairro Cardoso 2, Assembleia de Deus, lá na rua Monte Moriá, quadra 11, lote 15, esquina com rua Canaã. Então, dia 16 do 2, nós estaremos na congregação Maranata. Essa congregação Maranata é na rua Monte Moriá, quadra 11, lote 15, bairro Jardim Maranata, Aparecida de Goiânia, Goiás, com o pastor Luiz. Então, dia 16 do 2, 17 do 2, às 18h30, dia 18 do 2, pela manhã, EBD, nós estaremos orando por batismo do Espírito Santo também. E no dia 18 do 2, no domingo, à noite, nós estaremos aí no Cardoso 2, lá na rua 28, esquina com rua 27, bairro Cardoso 2, às 18 horas. Lá é o pastor Paulo César. Depois, no dia 21 do 2, nós estaremos aí numa campanha de libertação, um cego nas mãos de Deus. Assembleia de Deus aí na quadra 29, lote 23, Jardim Brasília, Águas Lindas de Goiás. Você esteja lá conosco, nós estaremos lá com o presbítero Josimar, com o evangelista Carlos Ferreira, e o pastor lá é o pastor Sansão. Já nos dias 22 e 23 de fevereiro, nós estaremos então numa grande cruzada de libertação e curas,
Aí nós estaremos então na Assembleia de Deus Ministério Ceilândia, aí na quadra 53, lote 19, Jardim da Barragem 2, Águas Lindas de Goiás, aí com o pastor Sansão. Aí o dirigente é o evangelista Francisco Araújo e o pastor Sansão de Castro. Depois, nos dias 3 e 4 de março, nós estaremos em Niquelândia, Goiás, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Lá vai ter palestra para professores, para os obreiros, para os líderes de departamento, e também estaremos orando por enfermos, doentes. Em todos esses lugares nós oramos por curas. Depois, 9, 10 e 11 do mês de março, estaremos em Goiânia, Goiás, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Betel, Avenida Goianazes, quadra 1, lote 20, Residencial Petrópolis. No dia 13 de março de 2018, e depois também nos dias 16 até 18, estaremos em Goiânia, Goiás, na sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Então você veja aí o folder. A igreja reunida para receber milagres, dias 16, 17 e 18, porque no dia 13 é um culto de doutrina, eu estarei dando lá a palavra de Deus. E nos dias 16, 17 e 18 estaremos então no templo, um grande templo que está sendo aí terminado. A nossa meta aí é pelo menos 200 pessoas curadas. Então você esteja lá conosco. Na sexta e sábado, culto de milagres, domingo pela manhã EBD e à noite também outro culto de milagres. O endereço aí então é a sede, é Rua 208, número 930, setor leste, Vila Nova, Goiânia, Goiás. E o pastor presidente aí é o pastor Nemias Pereira. Dias 27, 28 e 29 do 4 do mês de abril estaremos então em Itapevi, São Paulo, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, lá com o pastor presidente Alexandre de Oliveira, regional de Itapevi, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Perus. Dias 3 e 4 do 11 estaremos em Barueri, São Paulo, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aí uma festa de ciclo de oração com a irmã Rosimeire, Jardim Paulista. Então estas são as programações e a agenda que está marcada. Você entra em contato conosco, marca a agenda e nós estaremos com você na sua igreja. Se você quiser marcar assim num campo, por exemplo, marcar em várias congregações para nós ficarmos aí durante um mês inteiro, nós podemos ficar. Eu viajo com a minha esposa, aqui em Brasília nós estamos no nosso carro mesmo, e se você desejar, nós podemos ir também na sua região, ou se for melhor para você, de ônibus ou de avião, nós estaremos aí na sua região com você. É só nos convidar, entre em contato conosco, está aí nosso endereço de e-mail, henriquelhas@hotmail.com, nosso telefone, que é TIM, e também WhatsApp, Telegram também, é aí, 99 é o DDD, telefone 991520454. Então entre em contato conosco. A paz do Senhor a todos.